Coríntios capítulo 15, versículo 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos já há algum tempo refletindo e considerando a disciplina do reino de Deus. Ou seja, nós estamos aqui levando em conta e considerando os caminhos de Deus, os desígnios de Deus, a maneira que Ele se utiliza para consumar em nós a sua vontade, para nos levar ao cumprimento pleno de tudo aquilo que Ele determinou na sua soberania, pela sua vontade. Haja vista que nós cristãos, nós cristãos, os que cremos em Jesus, os que fomos chamados para fazermos parte de uma causa eterna. Eu não sei até que ponto você se deu conta desta verdade neotestamentária. Porque neotestamentária porque é própria do Novo Testamento. A revelação de Deus, de chamados, de escolhidos de Deus, é uma verdade própria do Novo Testamento, em que nos é revelado que nós, eu, você, todos aqueles que creram em Jesus, creram não porque são melhores do que os que não creram. Não porque somos, de certa forma, especiais entre os demais, as demais pessoas, não. Mas porque Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ali no versículo 28 e 29, diz que nós somos chamados segundo o seu propósito. E conforme Efésios capítulo 3, versículo 11, é segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há uma causa eterna de Deus que está sendo levada a cabo. A vontade de Deus está sendo desenrolada. Deus está trabalhando. E o pressuposto dessas nossas reflexões sobre a disciplina do reino, o pressuposto está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz que estava plenamente certo de que a obra que Ele começou em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então saiba disso, você foi chamado por Deus por uma causa especial, para que você pudesse fazer parte plenamente do próprio Cristo de Deus, do próprio reino dos céus, até porque Cristo é um Cristo corporativo. Conforme a revelação do Novo Testamento, os irmãos sabem que Cristo é o Cristo coletivo. Como a própria figura do Antigo Testamento nos revela lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha ele domínio sobre toda a terra. Os irmãos sabem que esse homem é um homem profético. É um homem por excelência, que fala do Cristo de Deus, como homem perfeito, como o eleito do Pai, o ungido, o Cristo de Deus, que virá em sua segunda vinda dominar esta terra, trazer governo, trazer reino, trazer vida, trazer justiça e paz sem fim. Mas o mesmo Deus que disse ali no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, que criaria o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, disse também, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então nós temos aqui as duas figuras icônicas, emblemáticas do Antigo Testamento, logo nos primórdios ali das Escrituras, quando nós temos a figura do Cristo de Deus, e esse homem, conforme Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 14, prefigura aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. E então nós temos a figura do homem e a figura da mulher, esse casal, que nos é dito e nos é revelado, e agora é revelado claramente por Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 31, quando ele cita o texto lá de Gênesis capítulo 2, versículo 24, porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então Paulo, citando o texto, ele pega emprestado o texto de Gênesis 2, 24, traz aqui para Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32 e diz: grande é esse mistério. Que mistério? O mistério da união do homem com a mulher. Mas aí o texto continua, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando ele toma emprestado aquelas figuras, aquelas personagens ali
dos 2 primeiros capítulos, ele fala: eu me refiro a Cristo e à igreja, porque o supremo propósito de Deus está estabelecido em Cristo e a igreja, no reino dos céus, no novo homem, na casa de Deus, da qual nós fazemos parte. Então saiba, você foi chamado para fazer parte desse complexo divino humano, dessa grande instituição, né, espiritual, divina, que é Deus em nós e nós em Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, que logo logo será manifestado para todos os mundos e para este mundo, para a glória do Pai. Sabendo disso, desta breve introdução que eu acabei de fazer, Deus está trabalhando em nós. E aqui o mais complexo é isto. A complexidade, a problemática da vida cristã, ela se pauta e se fundamenta, porque quando nós entendemos que fomos chamados, quando entendemos que fazemos parte de uma causa eterna e divina e espiritual, todos os entraves e toda a problemática se fundamenta justamente em sabermos que dentro de nós, ou seja, no nosso coração, há muitas coisas que não pertencem a Deus. Nós somos chamados de Deus, somos filhos de Deus, mas somos seres humanos, somos pessoas, somos pais, somos mães, as irmãs são esposas, os irmãos são maridos, aí tem os filhos, os cidadãos, os patrões, os servidores, os empregados e os desempregados, e todos nós, a despeito da raça, da cor, da classe social, mas somos pessoas e seres humanos cheios de defeitos, cheios de limitações, e cheios de entraves em nós, entraves estes que inviabilizam o processo de salvação de Deus em nossa alma. Você já parou para pensar que, às vezes, não poucas vezes, mas muitas vezes, as suas escolhas e as suas decisões inviabilizam o processo de salvação de Deus em você? Já parou para pensar que muitas vezes na sua vida, os seus pensamentos, os seus procedimentos, os seus caminhos, as suas decisões, elas batem de frente com a vontade de Deus, vão de encontro à vontade de Deus, vão de encontro ao Espírito de Cristo. É por isso que os nossos corações carecem de Deus, carecem de Cristo, carecem de luz, carecem de salvação, carecem de libertação das cadeias que nos prendem e que nos torna muitas vezes adversários da vontade de Deus. Por isso que o texto que nós lemos na semana passada, e eu fiz questão de ler mais uma vez com os irmãos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, é um texto que diz: porque convém que ele reine, é necessário que ele reine. Queridos, quando a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, bem como o hino que nós cantamos aqui por último, é uma verdade eterna do coração de Deus, até porque é uma oração própria de Deus, dos âmbitos eternos de Deus, que Jesus nos ensinou, oração que toca o coração de Deus, oração que fala aquilo que Deus deseja, não aquilo que nós desejamos, mas é uma oração que proclama a vontade de Deus. Quando diz ali: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, é uma oração de cunho escatológico. É certo que fala do momento em que os céus vão se abrir e que verão o Cristo de Deus, o Messias vindo sobre as nuvens com poder e glória, juntamente com os cristãos vencedores. No entanto, se faz necessário entendermos que as verdades eternas, elas precisam ser experimentadas hoje, no dia de hoje, no aqui e no agora. É necessário que o reino de Deus venha sobre nós hoje. É necessário que o Cristo de Deus, que vai se manifestar com poder e glória, seja manifestado no meu coração, no teu coração, em nossos corações, hoje, a cada dia, a cada instante, na nossa experiência de vida humana, na nossa experiência conjugal, na nossa experiência do trabalho, da vida social,
dos entretenimentos. Na nossa vida, Cristo precisa se manifestar. Manifestar a sua glória, o seu poder, o seu espírito, o seu sentimento, o sentimento que houve no seu coração. Toda a mente de Cristo, o coração de Cristo precisa ser manifestado hoje. Isto é reinar sobre nós. Só que aí agora você pode perguntar, mas pastor, em que consiste Cristo reinar na minha vida? O versículo continua. Vou ler o versículo 25 e também o versículo 26. Porque convém que ele reine dentro de nós hoje, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Veja que ele reinar neste contexto implica em ele subjugar os inimigos. Reinar como aquele que exerce governo, exerce autoridade, exerce domínio em nossos corações. Isso nos faz entender que os nossos corações, ou nos nossos corações, há muitos inimigos de Deus. E aí o versículo 26 diz, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja como que ele fala que é necessário reinar hoje nos nossos corações, porque reinar sobre as nações ele o fará quando voltar na sua segunda vinda. Mas hoje ele deseja reinar em nossos corações. E reinar em nossos corações implica em ele destruir, subjugar, dominar, destruir os inimigos que há em nós. É por isso que lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, nos é ensinado a seguinte verdade. Porque a ocasião de começar o juízo de Deus pela casa é chegada. Olha só. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja que o juízo de Deus já começou, queridos. Eu não sei se começou na tua vida. Eu não sei se começou o juízo de Deus no seu casamento, na sua vida familiar. Eu não sei se o juízo de Deus chegou até o teu coração, mas já começou. E cabe você perguntar, cabe a mim perguntar se já chegou no meu coração. Pastor, e juízo? O que é a palavra juízo? Não é negativa, não é destruição total? Bom, aí depende da maneira que você vê. Se você estiver falando de um juízo eterno, aí sim. Aí é a destruição final e máxima de todos os inimigos, inclusive a morte, que será o último inimigo de Deus a ser vencido. Mas quando você fala de juízo no sentido genérico da palavra, nós sabemos que juízo é o confrontamento, a confrontação, a condenação e a destruição de todos os inimigos de Deus, no sentido geral da palavra. Então hoje o juízo já está sendo exercido. O juízo já começou desde os primórdios, quando esse texto foi escrito ali no primeiro século da era cristã. A ocasião de começar o juízo pela casa é chegado. Aí o texto diz, e se começa por nós, como será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja que Deus, ele deseja limpar a sua casa. A qual casa somos nós? Você é a casa de Deus. Você é a habitação de Deus. Conforme Paulo diz ali na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E agora, como entender esta complexidade de obra de Deus? Ele começou uma obra, esta obra vai ser consumada, ele vai completar esta obra. O texto não diz ali de Filipenses 1,6, não disse que se depender de nós será completada, não. Ele começou e ele vai terminar. Só depende dele, ele começou, ele desenrola e ele consuma a obra em nós. Esta obra de libertação, esta obra de salvação, esta obra de iluminação e dissipação de toda treva, esta obra da vida eterna, da vida divina, tragar toda morte no nosso ser e na nossa alma. É por isso que precisa e é necessário que ele venha reinar em nós. E é necessário que os entraves no nosso coração sejam resolvidos. É necessário que nós entremos nesta luta. E aqui eu quero ler um texto com os irmãos aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, diz assim, ora,
na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então nós estamos falando de um juízo que já começou, estamos falando de uma obra que Deus está realizando, que Ele vai completar, estamos falando que tem inimigos dentro de nós. Agora o texto nos chama a atenção de uma luta que nós estamos vivendo, a luta contra o pecado. Você está lutando contra o pecado? Ou você ainda está lutando contra as coisas exteriores? Você está lutando como quem luta na fundamentação de usos e costumes que nos ensinaram na nossa vida pregressa cristã. Nos ensinaram que o pecado são coisas, que o pecado é a comida, é a bebida, é a roupa, é a música que você ouve, é o lugar que você anda, é a amizade que você tem, e é aquele tipo de situação e de lugar que é pecaminoso. Você ainda está nesse tempo? Você ainda luta contra as coisas? Você está lutando contra as pessoas? Ou você entendeu que o pecado habita a nossa carne? Que dentro de nós há uma luta espiritual entre a carne e o espírito? Você já entendeu que nós estamos ingressados numa luta contra o mal? Contra o mal. E na oração do Pai Nosso é falado sobre o mal. Quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aí lá no finalzinho da oração ele diz, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, no mesmo momento em que ele fala que o reino deve ser manifestado, deve ser vindo em nós, na nossa vida, na nossa experiência, no nosso dia a dia, ele fala que nós devemos ser livrados de um mal. E este mal é bastante pontual, queridos. Não é qualquer coisa, não é qualquer lugar, não é qualquer objeto. O mal é espiritual. Precisamos entender de uma vez por todas que o mal é espiritual. É o mal cósmico. É este mal que nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. É o mal próprio do nosso coração que nos faz viver uma vida alienada das realidades de Deus. Pastor, quais são as realidades de Deus? Cristo. Cristo é a realidade de Deus. Cristo é a manifestação da verdade. E se você deseja experimentar de Cristo, você precisa desenvolver no seu coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Conforme Filipenses capítulo 2, versículo 5. E você precisa cultivar o Espírito de Cristo, a disposição de Cristo. A mesma disposição que esteve em Jesus de Nazaré. E aqui agora você vai se deparar com um grande conflito, porque o teu coração não vai querer isso. Porque o Espírito de Cristo e o Espírito do velho homem não se combinam. Eles não têm comunhão, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre Deus e Satanás. Não há comunhão entre a mentira e a verdade. Não há comunhão entre luz e trevas. Nós vamos nos deparar com uma luta, e esta luta dentro de nós é interior contra nós mesmos, contra os nossos achismos, contra as nossas percepções, contra os nossos entendimentos e a devida leitura que nós fazemos da vida, das coisas, das pessoas e dos valores. Qual é a devida leitura que você está fazendo sobre os valores? Os valores da vida, os valores de Deus espirituais, em detrimento aos valores terrenais e passageiros. Quando você olha para as pessoas, qual a leitura que você faz das pessoas? Quando você olha para os homossexuais, para as prostitutas, para os viciados, os drogados, os traficantes, os bandidos, os marginais, os pobres, os órfãos, as viúvas, os desprovidos de riquezas materiais, qual a leitura que você faz? Porque é muito fácil falar, eu amo a Deus. É muito fácil falar, eu amo Jesus. Mas o amor a Deus, ele tem que ser cristalizado. Deus não precisa do nosso amor de língua.
um amor verbalizado, como quem verbaliza palavras a Deus, e agora essas palavras que nós verbalizamos, enche o coração de Deus de alegria, como se Deus estivesse querendo palavras lançadas ao vento. Como quem faz algumas orações, como quem faz algumas leituras da palavra, como quem tem os devocionais pela manhã, e eu acho muito bom, diga-se de passagem, a pessoa que pela manhã tira aquele 10, 15 minutos para fazer uma oração, para ler um trecho da Bíblia, para ouvir um hino, e sai naquele espírito, né? Isso é muito bom. Isso é muito válido. Mas nós estamos falando de coisas maiores. Nós estamos falando de coisas inerentes à nossa alma. Porque é muito fácil fazer uma oração e dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus é bonitinho, que Jesus é lindo, e que Deus está acima dele, e que Deus é o Senhor da vida dele. É muito fácil falar isso. O difícil é se curvar diante do Senhor dos céus e da terra. O difícil é submeter à verdade do Evangelho. O difícil é olhar para o coração e perceber que no coração tem inimizades contra Deus. Pastor, no meu coração não tem inimizades contra Deus, mas tem inimizade contra as pessoas. E a inimizade contra as pessoas é a inimizade contra Deus. Tudo o que você fala a Deus deve ser cristalizado na tua vida, na tua experiência, no teu viver. A nossa adoração não consiste em palavras, consiste em ações. A nossa fé não pode ser uma fé de língua, como quem cumpre com um protocolo cristão e espiritual. Sabe aquele protocolo? Fui ao culto, fui à reunião, cantei cânticos espirituais, fiz algumas orações, levantei a mão e repeti a palavra que o pastor disse para eu repetir. E não somente isso, eu ouvi a palavra, e glória a Deus pela palavra. Sabe aquele protocolo cristão, formal, frio e muitas vezes distante da realidade de Deus. Porque a realidade de Deus, queridos, está no quebrantamento do coração e da alma. A realidade de Deus está na percepção de que estamos em uma luta contra o pecado, contra o mal, contra a inimizade, contra o desamor, contra a avareza, contra a ganância, contra a mesquinhez. O ser humano é mesquinho, o ser humano é egoísta, o ser humano é partidário, é político, é religioso, é falso. Isso tudo são coisas no nosso coração. Nós agimos por conveniência, o nosso amor ele é político, ele é conveniente. Ou seja, você ama por conveniência, eu amo por conveniência. O amor do homem caído é um amor por conveniência. Vamos lá, vamos fazer um teste do nosso amor, vamos colocar à prova o nosso amor. Quando a Bíblia diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você já começou a amar o teu inimigo? Aquele teu vizinho, por acaso um vizinho que te perturba, um vizinho que não gosta de você declaradamente. Você já declarou o teu amor por aquele que não gosta de você, que fala mal de você, que já fez o mal para a tua família? Você já declarou o teu amor por aqueles que são destituídos da verdade, que estão em trevas? Porque o que é misericórdia, senão o nosso coração derramado nas misérias alheias? Porque o Pai das misericórdias, que é o eterno, Ele é o Deus das misericórdias, que derramou o seu coração nas misérias humanas, nas nossas misérias, nos nossos pecados, nos nossos erros, e nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Então Deus prova o seu amor, Cristo provou o seu amor, se entregando por nós, quando nós ainda éramos inimigos, não buscávamos a Deus, não desejávamos por Deus, não andávamos desesperados por Deus. Precisamos entender que a luta contra o pecado, a luta contra esse mal que está em nós, é uma luta entre o Espírito de Cristo e o Espírito do velho homem. É o novo homem e o velho homem em conflito. É um conflito interior na alma. E nós precisamos entender que esta luta é uma luta de Deus e uma luta nossa. É Deus lutando para nos conduzir a um patamar de santificação, de transformação, num patamar de crescimento, de aperfeiçoamento de caráter. Só que agora fala-se de caráter, de alma, de sentimento,
de mente, de consciência, de vontade, de emoções. Coisas complicadas que fazem parte de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu. E aqui agora entra a fé, porque a fé sendo a convicção e a certeza das coisas espirituais e eternas, nós podemos tomar posse de Deus e da verdade de Deus por meio da nossa fé, por meio das nossas decisões. Nós precisamos entender que essa luta contra o pecado é uma luta constante, diária, contra todo o mal que nós podemos exercer contra as pessoas. Sabia que você só pode exercer o mal contra as pessoas? Quem sabia que só pode exercer o mal contra as pessoas? Você não pode exercer o mal contra Deus. Deus ele não é atacado pelo mal. Deus não é tentado pelo mal. Deus não pode ser tocado pelo mal do ser humano. Deus é eterno, soberano, todo-poderoso, o Senhor Altíssimo. Agora, quando nós atacamos as pessoas, quando nós desprezamos as pessoas, então nós fazemos o mal a Deus por meio de fazer o mal às pessoas. Nós ferimos o coração de Deus, entristecemos ao Espírito Santo, quando nós não entendemos que temos uma missão nessa terra. E que a nossa missão é representar Deus, ou sermos representantes de Deus, aonde quer que nós vivemos. Em nossa casa, na nossa vida familiar, no nosso casamento. Você está sendo representante de Deus no teu casamento? Quando o esposo olha para a esposa, ele percebe a esposa como a representante de Deus ali no lar. Como aquela mulher sábia que edifica a casa. Com sabedoria, com humildade, com simplicidade e amor. Quando a esposa olha para o esposo, ela percebe ali um representante do reino dos céus, um filho de Deus, um servo de Deus, que traz Deus para casa, que traz Deus para o lar, que traz Deus para o casamento. E os filhos? E você como cidadão? Nós estamos numa luta contra o pecado. Nós estamos numa luta contra o pecado que está em nós, está amalgamado à nossa alma, ao nosso ego, ao nosso coração. E nós precisamos perceber isso. O texto continua. Versículo 5, Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Vocês não sabiam que o Senhor, Ele corrige? Aqui fala de uma correção que vem do Senhor. Deus ele vai corrigir. Deus ele vai tratar. Deus vai resolver todos os problemas em nós. Aí o texto continua: nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quantos aqui se entende recebido pelo Pai como filho? Diga amém. Olha, eu me entendo e me vejo como um filho recebido pelo Pai. O Pai eterno, o Pai celestial me recebeu como um filho. Ele recebeu você como filho? Diga amém. Então ele vai corrigir você. E ele, se for necessário, ele vai açoitar você. Porque ele ama, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Aqui fica uma reflexão para os pais, né? Falando dos pais, você que é pai, que é mãe, que tem filhos. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos nós temos nos tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha, se tem alguém que está sem correção, então não é filho, porque o filho ele corrige. Ele recebeu o filho e vai começar uma obra de correção, uma obra de disciplina, uma obra de aperfeiçoamento. Ele vai começar a lapidar os nossos corações, tirando as arestas do pecado, da maldade, da injustiça. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, falando dos pais terrenais, né? Que nos corrigia e nós os respeitávamos. Não havemos em
em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles, os pais terrenais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja que aqui essa analogia entre o pai terrenal e o filho terrenal, o pai biológico, que disciplina o seu filho, que corrige o filho porque não deseja e não quer que o filho se perda, ou se perca, na sociedade, na família, na vizinhança. Então ele deseja que o seu filho seja uma pessoa de bem, então ele corrige o filho. E essa correção, ela é gradativa de acordo com a resistência do filho. Vocês que são pais, saibam disso. É o princípio de Deus. Lembra da mensagem passada de Jó? Jó não entendia os princípios de Deus. Jó acreditava que o seu coração era bom e que ele era perfeito. Só que lá no final da sua história, da sua experiência, ele reconheceu que era um abominável homem. Era um homem desprovido de conhecimento de Deus. E que ninguém podia impedir os desígnios de Deus. Ninguém era capaz, homem nenhum era capaz de estorvar os seus juízos e os seus caminhos, a maneira que Deus estabeleceu. E o princípio da disciplina dos pais com os filhos é um princípio de Deus, próprio de Deus. E essa disciplina, ela é variável de acordo com a resistência do vaso. Queridos, Deus hoje está nos disciplinando. Deus hoje está nos fazendo passar pelo batismo de fogo, que são as circunstâncias adversas, é por toda a adversidade, problema e preocupação, e tristeza, e sofrimento, e conflitos que nós passamos na nossa vida humana. Se nós passamos por conflitos e por adversidades, saiba que Deus está trabalhando em nós. Deus está nos lapidando, Deus está nos levando a uma percepção e a um discernimento de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos recuar, de que nós precisamos tratar com nossos corações e entendermos que Deus é Deus. Que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Que Deus nos ama como nós somos, mas não nos deixa como somos. Ele nos ama como nós estamos, mas não nos deixa. Perdão, Ele nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos. Amém? Deus te ama. Te ama como você é. Ele não te despreza e não te rejeita porque você é pecador, porque eu sou pecador, porque nós erramos e temos as nossas limitações. No entanto, Ele não vai nos deixar como estamos. Ele vai nos recuperar. Ele vai nos aproveitar. Ele vai nos fazer passar por um caminho de disciplina para que neste caminho nós possamos reconhecer e possamos deixar de resistir à voz de Deus em nós. Os nossos corações são resistentes. E como eu dizia, a disciplina de Deus, ela varia de acordo com a resistência do vaso. É de acordo com a resistência do vaso que a pancada ela vem. Hoje, nós passamos por uma disciplina, e nesta disciplina, hoje, no batismo de fogo que nós passamos hoje, você é como que um voluntário a passar. Hoje nós somos voluntários a nos submetermos à disciplina de Deus e a recuarmos nos nossos conceitos, na nossa maneira de viver, nas nossas decisões. No entanto, chegará um momento, queridos, que Deus ele não vai mais permitir que nós sejamos voluntários e aceitemos a disciplina, porque vai chegar um momento em que Deus vai intervir na nossa vida. É por isso que Ele determinou 3 anos e meio de grande tribulação. 3 anos e meio de muito sofrimento sobre a terra. Porque Deus ele tem que intervir na história da humanidade, na história da igreja, na vida do seu filho, do seu chamado, do seu amado, daquele que foi redimido pelo sangue de Cristo. Porque agora ele tem que completar a obra, não há mais tempo, vai chegar um momento que ele tem que resolver a situação. É por isso que ele determinou na sua soberania 3 anos e meio de grande tribulação, após o arrebatamento dos vencedores. Mas se porventura o cristão não estiver vivo por ocasião
da grande tribulação estiver partido para a eternidade antes, saiba que terá um período de 1000 anos, em que todas as pendências serão resolvidas, em que todas as pendências, os pecados não tratados, todas as maldades cometidas, todas as injustiças, elas serão resolvidas, como o próprio Jesus declarou ali em Mateus 5, quando ele disse que se nós percebermos que tem alguém com alguma coisa contra nós, nós devemos resolver isto. Devemos tratar com as pendências que nós temos com as pessoas. Pecados, dívidas, pendências, coisas não resolvidas, pecados não perdoados, perdão não liberados. Porque caso não seja resolvido, no tempo que estamos com as pessoas a caminho, diz o texto, esse a caminho aqui é na vida, nós resolveremos somente no tribunal de Cristo, e então a única maneira de resolver as pendências que nós porventura teremos naquele grande dia, será sendo lançado para fora nas trevas exteriores, lançado em um lugar de sofrimento, porque haverá choro e ranger de dentes, e então seremos tratados por Deus, porque Deus nos ama, e Ele corrige a todos os que amam, e também a todo filho que recebe. Saiba de uma coisa, olha para o teu coração e perceba se dentro do teu coração existem inimizades contra alguém. Inimizade contra as pessoas, inimizade contra o patrão, inimizade contra a colega do trabalho, inimizade contra o açougueiro, inimizade contra a moça do caixa da padaria, inimizade contra o teu vizinho, inimizade na família, na parentela, inimizade contra teu esposo, contra a tua esposa, os teus filhos, na tua vizinhança, na igreja. Olhe para o coração e procura saber se você tem inimizades. E não somente isso, mas olha para o teu coração e tenta perceber a largueza do teu coração, no sentido de amar ao próximo. Porque o amor ao próximo não se mede por meio das orações. Quantas orações você faz? A santificação, a transformação, o crescimento em vida não se pauta em quantas orações você faz, quantas horas de jejum você jejua. Não. A nossa espiritualidade, a nossa santidade, santificação nessa terra, a nossa adoração e o nosso serviço a Deus é medido na largueza do teu coração para com o próximo. No exercício do amor para com o outro. Aqui é medido a tua espiritualidade e o teu serviço a Deus. Você já está servindo o próximo? Você está amando o próximo? E você já está se doando às pessoas? Doando um pouco de si, daquilo que você tem para oferecer? Você já está percebendo que perto de você pode ter pessoas, certamente tem, pessoas que estão precisando da tua ajuda, da tua mão, do teu amor, um pouco do teu dinheiro, do teu tempo. Já percebeu isso? Eu estava refletindo esses dias e considerando o pecado, a maldade passiva e a maldade ativa. E eu explico para os irmãos sobre as minhas reflexões sobre a maldade ativa e a maldade passiva. Ora, a maldade ativa é essa maldade que as pessoas cometem todos os dias contra as pessoas. Aí não falta exemplos, né? Você fala mal dos outros, é uma maldade ativa. Quando você tira algo de alguém, usurpa o direito, você toma, quando você despreza, quando você faz qualquer coisa contra o teu próximo, é uma maldade ativa, você está fazendo mal ao teu próximo. Agora, quando você deixa de fazer o bem, é uma maldade passiva. Você deixa de fazer o bem, você deixa de ajudar. Senhor, o Senhor conhece meu coração e eu não faço mal para ninguém. Parabéns, parabéns. Deus fala para você assim, parabéns, você não faz mal para ninguém. Mas você está fazendo bem? Senhor, eu não tinha pensado nisso. Então, se você não faz o bem, você faz o mal.
Tiago, capítulo 4, versículo 17, eu faço questão de ler esse texto com vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quem entendeu? Sabe que tem que fazer o bem, sabe que tem as pessoas perto de você precisando de uma cesta básica, de uma ajuda, de um remédio, de um gás. Só que você fecha o coração para aquilo, porque você acha que o dinheiro seu é seu, que Deus deu para você, que você que trabalhou, que você correu atrás, porque você levantou cedo, porque você foi inteligente, porque você guardou, porque você poupou, porque você foi esperto. Não faça isso. Tudo procede de Deus. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa juventude, o que nós temos, nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso salário, o ar que nós respiramos é de Deus. Até o ar, que é de graça que está aí, é de Deus. Porque tem pessoas que morrem com insuficiência respiratória. Olha, tanto ar que tem, mas para ele não tem. Para ele falta. O ar é de Deus. Nós somos de Deus. A nossa família é de Deus. O dinheiro que você ganha é de Deus. E as pessoas que estão ao teu redor são de Deus, e Deus colocou elas perto de você para que você exerça a sua responsabilidade como um cidadão do reino dos céus e um representante de Deus. Amém, queridos? Cuidado com a maldade ativa. E tome muito mais cuidado com a maldade passiva, que é aquela que você faz todos os dias, ou pode estar fazendo todos os dias e nem se dá conta. Cuidado. Olhe para o teu coração. Porque a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém, queridos? Jesus é nosso Senhor.